Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vou dar uma esperadinha para ver se o pessoal vai entrando. Vão sendo também notificados aí para vocês estarem aqui comigo, tá? Então a gente continua, né, a nossa live toda segunda-feira às 8h30 a gente está aqui juntos, né, podendo compartilhar alguns assuntos em relação à educação dos nossos filhos, em relação à psicoterapia infantil. Eu sou a Maria Rodrigues, sou psicóloga formada há 11 anos, né, e com especialidade, né, com manejo nessa área infantil e de orientação de pais. Então, desde janeiro eu tenho trazido esses conteúdos, né, gratuitos, pensando no que eu posso abordar. Também sou mãe de 2 crianças, né, nesse período tudo que a gente tem passado e todas as situações que a gente tem vivido, né, eu tenho trazido esses conteúdos exatamente pensando no que eu posso colaborar, né, no que realmente eu reconheço que é importante a gente conhecer do desenvolvimento dos nossos filhos e o que é importante a gente reconhecer do nosso desenvolvimento, né, do nosso manejo, do nosso trato com os nossos filhos, os nossos propósitos, os nossos princípios. E é por isso que eu tô aqui hoje, e hoje o tema vai ser sobre memórias de infância, né? Boa noite a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Então hoje o nosso tema vai ser esse, né? Sobre memórias de infância. E eu até recebi um feedback da minha prima, né? Falando assim, eu quero muito poder ver porque eu tenho muitas memórias boas da infância, né? Então, no final eu quero fazer uma coisa diferente com vocês, mas agora nesse comecinho da live eu não vou me estender. Normalmente a gente tem tirado meia hora, 40 minutos aqui para trazer esses conteúdos. Eu quero trazer um pouco de conceito sobre a memória, porque que eu entendo que é importante a gente ter isso em mente enquanto pais e mães e o quanto é importante isso para nossa vivência. Não só no cuidar dos nossos filhos, mas o quanto que é importante eles, a gente também cuida da gente, né? Então a memória, ele é um processo básico, psicológico básico, assim como a atenção, como a percepção, são coisas básicas, né, essenciais para um ser humano, né? E a gente fala assim que ela está dotada de três partes. O primeiro é codificar o mundo, as informações que a gente recebe. Ele vai estar ali, ele vai armazenar e depois a gente vai ter a recuperação desses dados quando nos é possível ter essa recuperação desses dados. Isso é a nossa capacidade da memória. E se algum desses passos tem algum problema, né, a gente vai falar da amnésia, né, da falta de memória, uma dificuldade de memória, porque a gente reconhece que a gente está com algum déficit nesses 3 pontos. Ou da gente codificar, né, através das nossas percepções, linguagem, né, sensorial, como a gente reconhece o mundo, ou no armazenamento dessa memória, ou na recuperação desses dados, que às vezes isso. Então a gente vai ter a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, que é um pouquinho do que eu quero também conversar com vocês hoje, né? Uma parte do hipotálamo no nosso cérebro que é responsável por essa capacidade de memória. E eu trouxe hoje esse tema, né? Eu coloquei lá nos feeds, se vocês estão me acompanhando, né? Para que a gente perguntasse para os nossos filhos que memórias eles estão construindo nesse período de quarentena. Então, a primeira coisa que meu filho falou, o Benjamin tem 5 anos, né? Ele coloca que ele lembra do aniversário da irmã dele, que foi agora dia 10 de maio, né? Porque ele me ajudou a preparar a festa. O pai subiu com ela para colocar ela para dormir e a gente preparou toda a mesa, né? Ele lembra do bolo, né? Que ele gostou muito do bolo.
E só estávamos nós quatro nessa ocasião, né? Perguntei para outras mães também, então falaram de o quanto que eles gostam de passear ao redor da casa, porque agora não conseguem às vezes ir para um parquinho, e de conversar com os amigos remotamente, né? Até pela internet, a gente tem visto as nossas crianças fazendo isso. E eu trouxe tudo isso para a gente pensar realmente que memórias estamos construindo na infância dos nossos filhos e também que memórias foram construídas na nossa infância. Né? Alguns estudos dizem que a nossa capacidade de memória desse período é por volta de 3 a 4 anos que a gente consegue lembrar de alguns fatos da nossa infância. Né? Tem um estudo também que diz que a região que mais tem memória precoce, as crianças têm uma memória precoce, é na Nova Zelândia, e as crianças em torno de 2 anos e meio já conseguem, né, quando é na vida adulta, elas conseguem já lembrar de situações e fatos quando aconteceram com ela com 2 anos e meio, né, muito pequenos, né? E lá fala que porque, né, o estudo estava tentando explicar isso. Eles dizem que são regiões onde mais se trabalha a história, onde mais se trabalha o reconhecer do passado, o legado do passado. Até dizem, né, que a cultura oriental... Desculpa, gente. Que a cultura oriental tem mais isso, né, essa memória mais precoce do que a cultura ocidental em algumas partes. Mas todas as culturas que mais têm essa capacidade de memorização precoce, né, de uma criança menor, são culturas que trabalharam a história mesmo, né, da família, a história da comunidade, foi repassado isso para as crianças. Por isso que eu estava, né, ouvindo e lendo essas situações, e eu falei, né, o quanto é importante a gente também trabalhar as nossas memórias com os nossos filhos. Isso também aumenta a capacidade dele de memorização da própria infância, né? Por isso que eu falei, vamos perguntar para os nossos filhos o que é que eles estão fazendo, o que são as memórias que eles estão trazendo desse período, tanto memórias que não sejam positivas ou negativas. Mas a memória depende disso, desse processo do refazer, né? Fazer essa memória curta, voltar em histórias para que a gente tenha uma elaboração de tudo que está acontecendo. A gente entende na psicologia, né, o quanto é importante fatos que aconteceram na infância ou na adolescência, o quanto que tem marcas para o adulto. Não que falar de memórias vai fazer a gente mudar o nosso passado, né, imaginando situações negativas. Mas fazer a memorização, fazer a volta de algumas situações, contar histórias sobre isso, fazer essa elaboração, faz a gente ter uma visão diferente daqueles acontecimentos. Os acontecimentos não mudam, né? Mas a direção do que você sentiu naquele período, com a maturidade que você tem hoje, começa a se ter minha mãe falou que eu tinha machucado ou que eu tinha ficado com medo de alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar disso. Mas em algum cantinho aí, né, tem várias teorias, né, para falar disso, mas em alguma parte, né, a gente acredita que
essas lembranças se armazenam e elas fazem muita diferença na nossa condição hoje de adultos, né? No nosso comportamento, nos nossos bloqueios, nas nossas resistências, nos nossos medos, no que também nos é próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é cuidado de medo, né? É um cuidado de zelo por essas memórias, né? Que memórias estamos construindo na vida dos nossos filhos? Hoje a gente não consegue mudar as memórias que a gente tem do passado, você lembra que eu falei? Mas a gente tem capacidade de elaborar melhor essas memórias e ter uma percepção diferente. Mas na vida dos nossos filhos a gente tem essa condição, né? Que memórias que a gente quer que eles tenham desse período da quarentena, né? É do medo, é do que das limitações, é da doença, é da morte. Não que a gente tenha que ser displicente, né? De não ensinar para eles os cuidados, né? O que a nossa comunidade vai precisar a partir de agora, né? De ensinar para eles realmente o que é esse vírus, a potencialidade que ele tem. Mas que memórias realmente a gente quer que eles preservem depois que esse período passar, né? Eu até falei que agora as nossas fotos vão estar todas de máscara, né? Eu falo que daqui a uns 10, 20 anos a gente vai olhar, né? E principalmente, por exemplo, a rede social que vai nos avisando todos os anos, se ela ainda existir nesse formato, vai ser, né, todo uso de máscara, ou falando do corona, falando de todas as situações econômicas nesse período. Mas realmente, que memórias a gente quer que os nossos filhos... são essas memórias negativas, são as limitações, são as dificuldades que são inerentes, né? Eu fico muito preocupado nesse cuidado das memórias com os meus filhos nesse período, né? Eles estão em casa sim, mas não precisa ser um período... É um período que eu quero que eles tragam memória de brinquedos novos que eles estão produzindo, né? Eu falei que nesse período lá em casa nunca se produziu tanto brinquedo, da gente estar mais perto, da gente retomar essas memórias, né? Deles poderem conversar com os avós, mesmo que seja em vídeo, eles já são acostumados com isso, né? Mas que memórias a gente quer que os nossos filhos tenham desse período? Se a gente tem isso em mente, a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente tem conversado, com o que a gente tem mostrado, o que a gente tem deixado disponível. E um outro ponto eu quero também hoje saber de vocês que memórias vocês têm da sua infância, né? O que realmente ficou, né? Porque quando a gente faz essa pergunta pra gente, né, o que realmente ficou de memórias da nossa infância, nem sempre são todas boas. A gente tem muitas memórias negativas, mas como é que a gente cuidou dessas memórias, né? Em que parte da sua vida você teve um entendimento diferente em relação a essas memórias? Isso eu quero trazer hoje, esse pensamento, porque é o que nos aproxima dos nossos filhos. Lembrar das nossas memórias de infância, primeira coisa, né, vai fazer essa proximidade com seu filho. Mas como assim, Maria? Como que vai me deixar mais próxima, né? Quando a gente lembra da infância, eu vejo meus filhos, né? São 2. E aí, hoje em dia, eles estão muito próximos, né? Então, eles começam a brincar. Um olha para o outro, um faz uma brincadeira, outro fala, outro começa a rir, outro começa a correr atrás do outro. Quando você vê, já pegou fogo, né? E eu sempre olho assim, meu Deus, o que eles estão fazendo? Aí eu me lembro da minha infância, somos 3, né? Eu sou a do meio, eu sou a filha do meio. E eu lembro quando eu tava no carro, né, e meu avô, que já era mais velho, falava, meu avô, minha avó reclamava, por que a gente não parava de sorrir no carro, né, porque a gente também tava pegando fogo os 3, então eu sempre lembro disso, né, isso faz parte da infância, porque fez parte da minha infância, né, a gente não precisa ficar burlando tudo, disciplinando todas as situações, né, porque a gente lembra da nossa infância e o quanto isso foi importante para nossa infância, né, as brincadeiras
e aí quando eles brincam, quando eles quebram, quando eles colocam a casa pro ar, as situações que eles vivem, não tô falando que dessa forma que a nossa casa precisa ficar, que a gente não deva orientar, mas que memórias a gente quer que eles vivam desse período, né? As nossas memórias, né? Eu quero compartilhar com vocês, e as minhas memórias são de brincar em casa, porque eu também tinha uma chácara para brincar, mas a gente brincava de fazer comida, de pegar na horta, meu avô também tinha. Então, assim, eram memórias de brincar muito, de sujar muito, de ficar com o pé no chão muito, de se machucar também. E não tinha. Quando a gente faz a lembrança dessas memórias, né? A gente se aproxima dos nossos filhos para lembrar que essa é a vida de criança, a gente fica muito mais empático com eles, né? Já nos gera nesse momento. Por que a gente não pode participar com eles então disso, né? Essa é a infância. E se a gente ficar repreendendo em todos os momentos essas situações, a gente também vai criar outros filhos, né, que vão brincar sem dar trabalho, né? Não é isso que a gente quer. Olha lá, a minha prima que colocou que eu falei lá no começo, né? Ó, comíamos verduras de verdade, isso mesmo. Né? Então, era essas lembranças, gente. Então, assim, as memórias que a gente pode construir para os nossos filhos agora, o que é saudável, não tô falando que eles não vão ter memórias de dores, porque eles vão se machucar, que eles não vão ter memórias de frustrações, porque eles vão aprender sim a não ter tudo, que eles não vão ter memórias, né, de agora ficar em isolamento, que eles também têm sentido muito, mas a gente pode ajudar a construir memórias saudáveis, felizes, de reinventar, de fazer coisas diferentes, mesmo diante de uma situação que é muito parecida em todo o país ou em todo o mundo, né? Do cuidado, da saúde, da morte. A gente tem falado muito de doença, né? E eu sempre cuido disso, né? Que memórias mesmo eu quero deixar para os meus filhos? Eles precisam sim se cuidar, eles precisam sim saber de algumas situações, mas não é isso que a gente precisa repetir todos os dias. Então, memórias que a gente às vezes tem da infância, ou elas foram marcadas, né, por muita dor, por algum sofrimento, ou de momentos muito especiais, né? Então, são essas situações, por que não ajudarmos as crianças nesse processo de poder criar essas memórias, principalmente. A gente ajuda eles quando a gente retoma a nossa infância para poder falar com eles da infância deles, né? Eu não falei para vocês que somos 3 em casa, então eu sempre vi eles brincando, correndo, né? Essa foi a minha infância, gritando, e hoje eu me pergunto como é que minha mãe deu conta de 3, né? De 2 em 2 anos. Eu já expliquei para vocês como que foi a minha criação, né? E hoje eu tenho 2 em casa e parece que eles vão pegar fogo, né? Mas aí eu lembro, eu falo pro meu esposo que ele foi filho único, assim, né? Dentro da casa dele, do quanto isso foi importante para minha vida, né? Do quanto isso nos alegra, do quanto isso é muito bom para os nossos filhos hoje, principalmente se eles não podem sair. Eles dois brincando junto, né? Como que eles contribuem um com o outro, quanto que faz companhia um para o outro e o quanto isso foi importante. A Lidy colocou, né? Entrei pensando nessas memórias, boas memórias, mesmo quando caímos o pé de Jacode e machucávamos, isso mesmo. Mesmo nas dores, que são memórias que normalmente ficam, né, mais presente na gente, né? Provavelmente porque foi construído nesse período, Lidy, essa memória saudável nesse período, a elaboração saudável disso, que fazia parte da brincadeira, que você poderia voltar a brincar, né? A gente brincava, machucava, voltava a brincar, machucava de novo, né? Isso foi o que nos foi passado, né? Então a gente tem que lembrar dessa memória para
nos aproximar dos nossos filhos e lembrar disso quando acontece hoje essas situações com eles, né? Esse é um processo do brincar, esse é um processo da exploração, do conhecimento. Eu tenho falado para meu marido que eu vou tirar foto, né, que assim, da quarentena, né, de todos os machucados das crianças lá em casa, de todos os roxos na testa, né, vai ser a memória da quarentena. Mas cada memória de um roxo, de um corte, de sangrar o nariz do Benjamin, tem uma história muito boa por trás. Não tô falando que todas as crianças vão ter isso, mas se você é pai e tá hoje me ouvindo e vai me ouvir, vai ouvir essa palavra durante a semana, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, não sei. É isso que tem que estar presente. As memórias fazem parte da nossa vida. A gente pode ajudar hoje os nossos filhos a criar memórias boas, mesmo em situações difíceis. E mesmo que a gente não possa mudar esse passado, né? Hoje a gente pode elaborar tudo aquilo que a gente viveu e criar percepções diferentes daquilo que a gente viveu e talvez foi passado pra gente daquela forma, tá bom? Lid, nem imaginava que ia parar no PS. Hoje nós corremos para qualquer coisa pro PS, ficamos desesperados. Isso mesmo, não tinha nem... Vai cuidar aí. A gente brincava, vamos lá, voltar aqui a infância, já que minhas primas estão aqui. A gente brincava até de colocar fiozinho, passar na pele assim e passar o mercúrio para marcar. Não sei se vocês lembram disso, mas isso ficou muito gravado para falar que a gente estava machucado. Gente, eram situações muito criatividade. Então, a memória, né, o que a gente precisa trabalhar com as memórias é a criatividade. Mas é fazer isso, a memória que eu falei, né, é um processo psicológico básico, mas que a gente precisa trabalhar. Né? Então a criança tem muito a ver com a linguagem também, né? Então a gente vai observar que as crianças vão ter uma memória depois na vida adulta, na adolescência, da infância, principalmente ligado quando ela já começou a falar, mas a memória é bem antes, tem estudos falando, demonstrando que bem antes isso já está presente, né? Mas a gente vai trabalhando essa memorização dessa infância, contando as histórias, né? Isso é muito importante, né? Meu filho tem 5 anos, algumas coisas ele traz algumas memórias, né? Alguns pontos de algumas coisas que ele lembra. Por exemplo, a gente viaja todo final de ano, então eu vou retomando. Você se lembra quando a gente viajou no seu aniversário de 3 anos, como que foi, né? Do que ele lembra, do que ele gostou, traz as sensações, traz as percepções, né? Sempre buscando da gente poder orientar essa situação para algo positivo, né? Principalmente quando são situações de dor, que elas vão passar sim. Você já vivenciou isso antes, você não se lembra quando você já cortou o pé, né? O Benjamin, ele conta, foi 2 dias para ficar branquinho, né? Então vamos ver quantos dias que esse vai levar para ficar branquinho de novo, que é quando cicatrizou. Então assim, são várias situações que a gente precisa trabalhar essa capacidade sim de memorização dos nossos filhos e trabalhar isso na gente, né? Trabalhar principalmente, né? O que eu queria trazer hoje para vocês é que lembrar da nossa infância nos aproxima muito da infância dos nossos filhos. A gente precisa principalmente lembrar disso, usar a memória, né? Quando são situações de estresse, quando são situações, né, aconteceu um acidente, a gente já sai correndo, o que a gente vai fazer, né? Que memórias a gente tem da nossa infância? Que memórias a gente tem de um acontecimento passado que já aconteceu com eles, né? O que a gente precisa aprender? Isso né? A memória faz parte do aprendizado, né? E sem ela, né, a gente não conseguiria ter isso. Mas ela precisa ser retomada, principalmente em situações que o sentimento vem primeiro, né? O desespero, a angústia, e às vezes a gente não faz essa capacidade que a gente tem cerebral de
parar um pouco, vamos memorizar o que a gente precisa fazer, o que não precisa esquecer até, né? A gente sai correndo para um PS, né, que é um pronto-socorro, e esquece os documentos, né? O que a gente precisa trabalhar para ter essa... lembrar do que é preciso, né? A gente tem visto hoje o estresse e a ansiedade. A memória é uma das situações que as pessoas mais reclamam, que acabam esquecendo de tudo, né? Não lembra dos combinados que fez, dos agendamentos, as pessoas precisam anotar, né? Porque a cabeça tá cheia. Então, o trabalho de memorização é muito importante, mas o mais importante é a gente poder carregar a nossa memória desses elos afetivos que a gente criou e que a gente pode compartilhar. Eu falei, as minhas primas estão aqui na live, então a gente poderia compartilhar aqui, sei lá, quantas horas, né, para falar um pouquinho disso, do que a gente viveu. E isso tem um efeito muito benéfico, né, pra gente, né? É como se nos levasse a um aconchego da nossa infância. Mas talvez a sua infância não foi tão com lembranças tão boas assim. Eu também não quero colocar que isso é uma necessidade, mas até na retomada do tratamento psicológico, a gente tenta retomar algumas situações, principalmente da infância, para que haja uma nova elaboração, para que a gente possa ter entendimentos diferentes do que aquela criança que se sentia indefesa, que se sentia insegura, que se sentiu desamparado. Mesmo assim, a gente precisa trabalhar com essas memórias de infância. Isso é saudável, isso é terapêutico, né? Que você tente encontrar novos caminhos, então, né? Para essas dores, para os traumas, para as memórias ruins, para os bloqueios, né? A gente precisa retomar que essas situações aconteceram para que a gente possa trabalhar com elas agora, né? Então a gente precisa disso. Não fuja das suas memórias, mesmo que elas não tenham sido tão saudáveis, né? Tão aconchegantes assim. Elas são necessárias porque isso faz parte da nossa condição. E principalmente se elas não foram agradáveis, é que a gente precisa trabalhar com elas, tá? Vamos lá, ó, a família inteira tá entrando, os primos. Eu falei que se a gente ficar aqui, a gente tem muitas histórias. E hoje na live, se prepara aí, viu? Eu vou chamar algumas pessoas para compartilhar memórias de infância, tá? Passa um batom, organiza o cabelo, que eu vou chamar hoje. É o bônus hoje, é um brinde. Né, de falar, eu acho que é muito legal. Eu tenho feito lives, né, deixa eu voltar aqui, para mães, pais, né? E eu quero que vocês estejam muito presentes comigo. Às vezes a gente fica aqui na tela, né, olhando só a câmera, mesmo que vocês estão escrevendo os coraçõezinhos, às vezes a gente ainda fica distante. E eu quero essa proximidade, também saber de vocês, né, o que vocês têm achado. Então, calma aí que agorinha eu vou chamar alguém. Pelo menos eu quero chamar 2 pessoas para compartilhar algo que realmente ficou gravado para vocês, né? Que não é só as minhas memórias, né? São as de vocês também, e o quanto isso faz diferença hoje na sua educação de mãe e filho, né? De mãe e pai. Isso é muito importante. Eu quis falar sobre memórias e a gente retomar as nossas memórias nessa quarentena, que sejam memórias importantes, que sejam memórias de pessoas que estão trabalhando, né, para ajudar o próximo, que estão ajudando pessoas que estão com necessidades nesse momento, memórias de que estamos criando coisas novas para os nossos filhos, memória de que a gente está aprendendo ferramentas novas para lidar com esse período. São essas memórias que eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, durante essa quarentena que a gente tá com os nossos filhos, né, e não só a memória da máscara, como eu falei no começo, né, que eu falei que agora
no Facebook, sei lá, algum outro vai lembrar da gente, vai lembrar, né? Vai trazer as memórias lá daqui a uns 10 anos, todo mundo de máscara. Mas o que realmente ficou não são só as dores, né? Não é só a falta de alguma coisa que tá agora, o desemprego, a economia, principalmente para as nossas crianças, gente. Eles são muito abençoados por Deus porque eles nem vivem isso, né? Que criança de 2 anos fica pensando no que vai comer amanhã, né? No emprego que vai perder no final do mês. E é muito saudável que eles não tenham esse tipo de preocupação, né? E que a gente não possa levar para eles esse tipo de preocupação, né? Eles têm que saber do vírus, eles têm que saber se cuidar, como uma gripe, como uma outra doença. A gente já tem falado da dengue, do sarampo, de vários outros cuidados que a gente já tem trabalhado com os nossos filhos, do abuso sexual que eu falei semana passada. Mas o que eles têm que ficar preocupados é de poder viver a infância deles, que são essas memórias que provavelmente se eu chamar alguém agora, a gente vai ter memórias de algo muito vivo, né? De algo que nos marcou porque são coisas que fizeram diferença na nossa infância. Então, se a gente tem essas memórias, imagina que memórias os nossos filhos vão ter da infância deles. Vai ser disso, né? O Benjamin, ele lembra do Hopi Hari, a primeira vez que ele foi, né? Porque tinham brinquedos muito grandes, né? Então, ele nem pôde ir em quase nada, mas assim, ele tem uma memória muito afetiva de ir no Hopi Hari, né? Do aniversário de 2 anos da irmã, que só tinha 4 pessoas, né? Então, porque ele participou dessa festa, né? Ele planejou essa festa, então provavelmente é muito mais do que se eu tivesse feito uma festa para 50 pessoas, tivesse alugado um monte de brinquedo, né? E tivesse um monte de gente, não que eu não goste, viu? Quem me conhece sabe que eu gosto, mas isso é que ficou gravado para ele, né? Ficou gravado pro Dani, que é um filho de uma amiga sua, acho que ela não tá aqui hoje, andar no quarteirão, porque hoje ele não tá podendo fazer, né? Brincar no parquinho. Que detalhes para os nossos filhos ficam gravados e às vezes a gente está preocupado com, sei lá, o brinquedo extraordinário que eles vão ter, a escola extraordinária que a gente pode ofertar, várias outras coisas, não que isso seja menos importante, mas a memória deles vão ser de situações que geraram muito afeto, né? Não importa a escola, às vezes que pessoas estão lá com eles, né? O Benjamin tem muita saudade da professora dele, até eu mando mensagem, né, para ela também. Então, assim, são dessas situações, não importa a escola, o valor, né, o quanto que eles não estão preocupados com isso, até falei, né, que bom que eles não estão, mas o que fica são essas situações de muito afeto, né, a Lidy colocou lá, minha memória é filha do Manique e da Marilce, os meus pais, né, então a gente tem memórias da nossa família, das festas juninas, nem sei como que vai ser esse ano lá, né, mas assim, de muitos anos juntos, né, são situações que as apresentações que a gente fazia quando criança, a gente fazia coreografia para apresentar nas festas. Acho que ainda bem que naquela época não tinha muita gente para ficar gravando, não tinha não tinha o celular para cada um tirar e já poder gravar. Mas hoje eu faço isso muito com os meus filhos, porque eu sei que parte da memória, alguns estudos dizem, né? A gente precisa de alguma ajuda, né? Às vezes um diário, algo pra gente escrever. Eu escrevo algumas coisas dos meus filhos porque eu sei que eu vou esquecer, né? A voz deles, né? Eu gravo porque muda muito a voz, né? Então, quando eu ouço a voz do Benjamin quando era bem pequenininho, me dá uma saudade, né? Então, isso é muito importante. São essas situações que vai ficar para nós, são algumas situações que vão ficar para eles, ok? Vamos ver aí, quem quer participar comigo? Eu vou chamar, é rapidinho. Ô Lídia, e aí, como que tá a situação aí? Dá pra eu te chamar? Eu vou chamar algumas pessoas, não muitas pessoas, né? Mas pra estar comigo aqui. É...
se ela consegue entrar. Eu não combinei nada com ninguém. Eu não combinei nada com ninguém, né? Mas todas as pessoas que estão aqui fazem parte da minha vida. Então, assim, é muito bom, né, poder compartilhar. A gente está falando de memórias. Eu queria que você falasse, então, o que é uma memória da sua infância que faz muita diferença hoje? Já tá chorando? Tô desde o começo. Lembro muito da gente indo pra chácara, que a gente ficava sonhando da gente ir. Lembro de Santa Clara, que a gente fazia até promessa para não chover. É isso mesmo. A gente cantava. Juro. Fazia sol na terra, Isso. para não chover, pra gente poder ir pra chácara, pra gente brincar na árvore. É muito gostoso. Muito. Isso. Dos domingos que a gente, todo mundo se encontrava, o almoço sagrado, né? Que o avô sempre queria o mesmo prato e tinha que colocava o mesmo prato e variava outras coisas para os outros, né? Eu vou chorar também. São muitas memórias. A E Lídia até é minha hoje, o prima. domingo para mim, o almoço, toda vez que eu estava de plantão, eu ficava muito chateada de não estar no domingo com eles. Aqui, meu pequeno. O Enzo. Então a gente gosta de arrumar a mesa e almoçar também. Domingo, para mim, eu até falei esse dia com o Kleber, meu marido. Aí eu falei para ele assim: nossa, eu não sei o que tem, mas o almoço de domingo eu gosto de sentar na mesa e ver todo mundo junto. Que são nossas Então, memórias. sim. E a gente, E eu somos mais de eu 18 fico até primos, pensando né? que hoje os nossos filhos não conseguem ter isso, né? Nossa, Você ainda sentou tá na ali, mesa, você. quer celular, né? Não tem a paciência de sentar e a gente desespera. Senta, 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 moleque, vou ficar quieto. Nossas mães tiveram três, Jesus amado. Tenho só dois, já tô aqui infartando. Eu não consigo Né? pensar, né? Mas que bom, Lid, que essas memórias fiquem, né? Que a gente possa compartilhar com eles, mesmo que eles não viveram com a gente naquele período. A gente tem algumas fotos, né? De fazendo bolo de Sim, argila, de dançando. terra. A gente fazia festival de bolo, gente, né? Era na casa dos avós, então tinha tudo isso. E vocês acho que estão mais próximos aí, é muito importante, né? Às vezes a gente retomar algo que a gente deixou perdido, né? Esses ensinamentos a gente precisa sempre lembrar porque são eles que vão ficar para os nossos filhos. Eu tô aqui em São Paulo, vocês estão no Mato Grosso, né? Eu sou Muitos aqui, a gente tá domingos, mais né, Cris? distante. Eu tô vendo a tia Cris, da pediatria, ela falou que a gente passou muitos domingos de plantão, né? E assim, até para ela, porque também tem três. Então, assim, é muito. Eu saí divulgando que é uma temática que eu não esqueço. A minha foi uma infância boa. Não foi rica, né? A gente sabe. Mas foram memórias assim que a gente não apaga. E com certeza deixaram marcas na gente, né? A gente pode estar bem distante, nós estamos, né? E a gente não se esquece. Isso. E eu acho que é isso é mais importante, né? Hoje em dia, o que fica na infância é algo que vai ficar marcado pro resto da vida, né? Os Sim, nossos elos, as nossas amizades, o nosso amor, né? E é isso que a gente precisa trazer, reforçar para os nossos filhos, mesmo que eles não entendam, né? Que isso são marcas que vão ficar para o resto da vida, independente das dores, não teve sim, riqueza, não é isso, né? Para nenhuma criança, mesmo que ela tenha hoje. Né? Não é isso que sim. fica. Eu sempre falo, a escola não é o valor que a gente paga da mensalidade. É os Não. professores afetuosos que eles têm, é os amigos que eles têm. Não é isso que fica gravado, né? Brincar na olaria com barro, fazer quitute. Lembra? Aí, minha tia Silvana tá aí. É que a gente chama É, ela de tia Mana, né? Que todo mundo acabou chamando como eu chamo. Então,
ela brincava com a gente, fazia que a gente chama aqui de quitute, cada um ia fazendo geralmente era macarrão que era o mais fácil, né? Fazia tipo um piquenique, assim, todo mundo junto, todo improvisado, a casinha improvisada, era muito gostoso. O nosso avô tinha horta, né? Então a gente fazia as comidas, comendo alface, comendo, né, Couve com couve. limão e sal e só. Não é de azeite, o que que é azeite? Isso. Ai, Obrigada, meu viu, Lili, pela sua sogra, contribuição. Eu vou chamar saudade. alguém mais para contribuir, que às vezes eu não conheço todo mundo que está aqui, mas eu também queria que vocês possam pensar e que fique nessa noite, né, em um aprendizado Rosi, desse tempo. Amone. Olha lá, que é muito importante os momentos que a gente vive de infância. São essas memórias, se a gente pode contribuir para os nossos filhos, é esse Sim, o nosso desafio, o nosso convite, você tá falou da bom? festa junina, hoje nós Ah lá, passamos uma festa papelaria. junina. Sim, aí eu olhei, eu tinha um manequim mostrando roupa, falei, nossa, festa junina, aquela saudade, né? Isso. A gente dançou muito festa junina, né? Muito. Obrigada, Oh, Li. Beijo, tchau, te amo, fica com viu? Deus. Também. Isso, gente. Olha que bom poder falar numa live das memórias de infância e poder falar com a minha prima, né? É a prima mais velha, então todas as coisas eu gostava era dela. Então fez parte da minha infância. É muito bom, né? Eu vou chamar mais uma pessoa para estar aqui comigo. Ó, eu vou chamar alguém que pelo nome aqui eu não conheço. Vamos lá, eu vou chamar a Cristiane, que acho que é amiga da Lid. Vamos ver se ela consegue me. Eu não combinei, pessoal, como eu falei, viu? Então pode ser que a pessoa não possa me atender nesse momento. Olha lá, ela recusou, não sei se ela tá, né? Não pode. Vamos lá. Quem mais aqui? Não sei como que a Indy tá lá com a bebê. Eu vou chamar a Denise Arruda. Gente, me atende aí. Não precisa se preocupar como está. Vamos lá, mais pessoas entraram. Tem o Luiz. Ela morre de vergonha. Ah, eu acho que ela não vai me aceitar. Vamos lá, eu vou chamar o Luiz, então. Vamos lá, se a Denise vai me atender. Eu não sei se ela tá vendo. Eu vou tentar um próximo. Tá todo mundo com vergonha, eu tenho certeza. Mas é muito bom. Essa sogra, Lídia, ela não me atendeu. Ó, eu vou chamar um, calma aí. Não sei por que que não dá pra chamar. Ah, vou chamar a Moni. Vamos lá, só mais uma, porque a infância dela ainda não faz muito tempo. Vamos lá, ver se mais alguém me atende. Eu tinha pensado nisso, mas eu não combinei com ninguém. Mas eu acho que é muito bom a gente poder estar perto de quem está nos ouvindo. Ai, meu Deus, Amone que vergonha. Ai, meu Deus. está participando da live. Olha que legal, Amone. Eu falei, essa infância não passou faz muito tempo, mas eu vi ela É. nascer, participei da infância dela. E o que que você acha assim que você ficou de gravado da sua infância? O que que é importante? Ai, a minha, eu gravo muito sobre a questão das brincadeiras aqui no condomínio, que eu tinha muito com o pessoal aqui.
E isso gravou pro resto da vida, porque foram, tipo, eu sou nova, né? Mas eu brinquei Mais nova, muito só um aqui. pouquinho, viu? Eu não sou tão velha assim. É, só um pouquinho. Eu brinquei muito aqui de bicicleta, na piscina. Então, eu tive uma infância bem ativa em relação a muitas crianças que hoje não têm esse privilégio, vamos falar assim, né? Eu É. lembro de Indy, principalmente da minha prima, fazendo farofa de ovo, que gravou muito pra mim, fazendo farofa de ovo. Eu comia demais chocolate também, igual a Nana falou, mas eu ia falar agora. Que elas fizeram, né? Tudo culpa da minha prima, eu gostava muito, mas também da Olha família, lá. que sempre reuniu bastante. Eu lembro das reuniões que a gente reunia para fazer almoços, jantas, aniversários, eu lembro bastante também. Então eu E ó, lembro a muito Moni, disso. ela é da família e fez É, parte da nossa família. lembro muito das Agregada. meninas lá. Eu lembro muito dessa. Isso. Ai, que obrigada, viu, Moni, por me atender. Que gostoso. Beijo, viu? De vergonha. Precisa Tchau, ficar, tchau. não. Beijo. Tchau. Ai, gente, que gostoso, viu? Você viu, né? A Moni mais nova, eu não sei nem quantos anos, coloca aí. Quantos anos você tem, Moni? E o quanto que ficou gravado as brincadeiras. E as brincadeiras, principalmente aquelas que a gente cria algo, farofa de ovo com chocolate, gente, pensa. São as brincadeiras que geram atividade. Tá com 21, não, já tá grandona. 21. Olha que legal. E assim, quantas as situações que vão ficar gravadas para os nossos filhos têm a ver com isso, né? De estar em família. E essa é a oportunidade que a gente tem na quarentena, de poder estar em família, principal, né? Às vezes não são os avós, mas o nosso núcleo, né? A gente precisa criar situações, né? Inventar coisas. Muito pequena a gente fazia comida. A gente mexia as coisas, inventava, se sujava. As nossas mães ficavam desesperadas também, né? Mas elas não burlavam, né? Não freava isso. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente vai ficar desesperado quando a gente vê. Mas a gente lembra da nossa infância para que a gente tenha essa empatia com os nossos filhos, essa proximidade e poder também estar com eles naquele momento, porque é isso que vai ficar gravado na vida deles, né? Ó, receitas de cabeça. Legal, gente. Para chamar o Ednelson. Ah, a Mônica deve ter uns 50 anos. Gente, obrigada. Eu vou estar encerrando, né? As crianças também estão lá em casa para outras memórias. E muito obrigada por essa live de hoje, né? Foi uma live de memórias e foi muito importante para mim, foi a live das minhas memórias. E eu quero que fique para vocês isso, né? Que a gente faça então as ligações, né? A gente pode criar grupos, hoje tem vários, né? No WhatsApp mesmo a gente consegue reunir acho que 50 pessoas. Que a gente possa reviver essas memórias, mesmo que sejam dessa forma é, distante, né? Então, assim, é muito importante que isso faça parte da vivência dos nossos filhos, porque fez parte das nossas vivências. E que isso nos ajuda a nos aproximar dos nossos filhos. Viu? Obrigada por todos que passaram por aqui ou que vão estar vendo depois, né, parte dessa live. Dá uma olhadinha, o meu convite para que a gente possa reviver essas memórias em família, né? E são essas memórias que vão ficar gravadas nos corações dos nossos filhos. Né? Eu sempre falo que eu penso numa educação com propósito, né, com princípios, o que a gente vai deixar para os nossos filhos depois, né? Porque eu creio que a gente ensina eles mesmo para o mundo, né? Então a gente precisa criar bases muito sólidas, né, para que eles possam se lembrar disso, ok? Obrigada, gente. Ai, ó.
É, costurar na mão. Beijo, gente. Boa noite, viu? Bom início de semana. Tchau.